Pouca gente percebe, mas a fase mais longa e decisiva da vida de Davi não foi no trono, nem diante de Golias, nem nos dias de vitória. A parte mais esquecida da sua história aconteceu quando ele já tinha sido escolhido por Deus, mas continuava sendo tratado como invisível pelos homens. Enquanto muitos celebram o Davi rei, quase ninguém fala do Davi ignorado pelo próprio pai, rejeitado pelos irmãos, perseguido por quem deveria protegê-lo e esquecido no campo depois de receber a promessa mais poderosa de sua vida. Essa fase silenciosa revela algo que incomoda. Deus não apressa seus escolhidos, Ele os esconde. E nesse esconderijo, Ele forma caráter, quebra expectativas e constrói um tipo de fé que não depende de aplausos nem de reconhecimento. A história, que quase nunca é contada, não é sobre glória imediata, mas sobre dias comuns carregados de propósito, onde o céu já havia decidido algo que a terra ainda se recusava a enxergar. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé em Belém, levando consigo o chifre com azeite para ungir o novo rei de Israel, ninguém imaginava que o escolhido seria o filho mais novo, o pastor das ovelhas. Davi, um jovem ruivo de aparência comum, foi chamado do campo às pressas e, diante de seus irmãos e de Samuel, recebeu a unção. Essa cena está registrada em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, e marca um divisor de águas. Mas, curiosamente, nada parece mudar de imediato na rotina de Davi. Ele não recebe instruções, não é levado a um palácio, nem começa a treinar para governar. Ele simplesmente volta ao campo, como se o azeite sobre sua cabeça fosse invisível. O que poucos percebem é que essa unção carregava um peso invisível, uma mudança interior. Davi recebeu naquele momento algo que ninguém mais viu. O Espírito do Senhor se apoderou dele com poder. A partir dali, o olhar de Deus sobre ele se intensificou. Mesmo que o mundo ao redor continuasse, tratando-o como apenas mais um filho esquecido. A unção não o arrancou imediatamente de sua realidade, mas plantou uma semente de propósito que começaria a germinar nos lugares mais improváveis, longe dos olhares da sociedade. É fácil imaginar a expectativa no coração de um jovem que acaba de ser ungido rei. Porém, a vida não lhe entrega imediatamente o que o azeite prometeu. Isso nos revela uma verdade profunda. Nem toda a promessa de Deus se cumpre no tempo que esperamos, e nem toda unção é acompanhada de reconhecimento imediato. O processo de Davi nos mostra que a aprovação de Deus muitas vezes vem antes do aplauso dos homens, e que o céu pode estar em movimento mesmo quando a terra parece estagnada. Enquanto os irmãos voltavam às suas atividades e o pai continuava a ignorar sua relevância, Davi passou a caminhar com uma nova consciência. Algo havia sido ativado dentro dele. Ainda que ninguém mais soubesse, ele sabia. E isso muda tudo. A presença do Espírito o empurrava silenciosamente para uma transformação interior que se desenvolveria longe dos olhos humanos, no íntimo de suas conversas com Deus, nas madrugadas solitárias com as ovelhas e nas canções compostas em segredo. Esse início silencioso da jornada de Davi é uma das maiores provas de que Deus trabalha nos bastidores antes de apresentar alguém ao público. Ele unge em secreto, molda no anonimato e prepara em silêncio. E é nesse silêncio que muitas vezes nasce a verdadeira grandeza. Não a que os homens veem, mas a que o céu reconhece. Depois de ser ungido, Davi não foi levado a Jerusalém, não foi treinado por soldados, nem recebeu conselheiros reais. Ele simplesmente voltou ao campo. Voltou para o cheiro das ovelhas, para o som dos grilos à noite, para a solidão dos montes. Este retorno ao anonimato não foi um erro ou uma omissão, mas um passo crucial no plano divino.
Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 19, vemos que somente mais tarde Davi é chamado ao palácio, e isso por conta de sua habilidade com a harpa. Até então, o pastorado era seu campo de formação. Esse período pós-ungido, mas pré-palácio, é uma das fases mais negligenciadas da vida de Davi, justamente por parecer improdutiva. Mas é nesse exato ponto que muitos se perdem na caminhada. Davi teve que lidar com a realidade frustrante de ter uma promessa grandiosa e ainda assim acordar todos os dias para fazer exatamente o que fazia antes: cuidar de animais. A maioria de nós, se fosse ungida como rei, esperaria imediatamente uma mudança de status, reconhecimento, aplauso. Mas Deus parece ter outro ritmo. O campo se torna, então, uma sala de aula silenciosa. É ali que Davi treina sua coragem, enfrentando feras como o urso e o leão, como será mencionado por ele mesmo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. É também ali que ele molda sua sensibilidade espiritual, compondo salmos, conversando com o Criador e lapidando seu caráter. A vida no campo, longe dos holofotes, era tudo menos monótona. Era uma fornalha divina de preparação. A aparente demora de Deus em cumprir sua promessa não é descaso, é estratégia. Se Davi tivesse ido direto ao trono, talvez não estivesse pronto para suportar o peso da liderança, o veneno das intrigas ou as tentações do poder. O anonimato, por mais desconfortável que seja, foi um presente. Foi onde ele aprendeu a ser rei sem coroa, líder sem seguidores, guerreiro sem armadura. O homem que derrotaria Golias foi forjado entre pedras e pastos, não entre espadas e exércitos. A volta de Davi ao campo após a unção nos ensina que a fé verdadeira não exige plateia nem recompensa imediata. Ela continua servindo mesmo quando parece esquecida, e esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Permanecer fiel ao chamado mesmo quando tudo ao redor diz que nada mudou. O tempo entre a unção e a realização da promessa é muitas vezes um deserto silencioso, onde se ouve mais dúvidas do que respostas. Davi, após ser ungido, viveu anos sem qualquer indício visível de que estava mais próximo do trono. Esse intervalo não é detalhado com ênfase nas Escrituras, mas é possível perceber em passagens como 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, que havia um processo gradual, quase imperceptível, em que Davi ia ganhando respeito. Ainda assim, havia um hiato de tempo onde a grandeza prometida parecia não passar de uma memória distante. Nos dias comuns, quando nenhuma batalha era travada, nenhum convite ao palácio era feito e nenhum profeta aparecia, Davi precisava lutar contra um inimigo invisível: a frustração. A promessa existia, mas não avançava. O céu parecia mudo. E é nesse silêncio que muitos desistem. A espera entre o "você será rei" e o "agora é sua hora" é onde se prova o coração. Não nos momentos de glória, mas no marasmo das tarefas rotineiras, onde a esperança é mantida apenas por fé, não por evidência. O silêncio de Deus, porém, não é ausência, é formação. Enquanto os céus pareciam calados, Deus estava moldando o homem segundo seu coração. Davi não era apenas um jovem talentoso, era um escolhido sendo esculpido pela paciência, pela obediência e pelo amor à presença divina. Os salmos compostos nesse período revelam um coração que, mesmo sem respostas, se mantinha firme. Ele canta em meio à espera, ora mesmo sem livramento, confia mesmo sem entender. O fato de que Deus não acelerou o processo mostra que o trono era consequência, não objetivo. O objetivo era formar um rei com coração de servo. Muitos querem o destino sem o processo, mas a história de Davi revela que o caminho é indispensável. Cada dia aparentemente inútil carregava um propósito invisível.
A sensibilidade espiritual, a resistência emocional e o domínio próprio não nascem em dias gloriosos, mas são cultivados em estações silenciosas. Se Davi tivesse sido elevado ao trono no dia seguinte à sua unção, talvez se tornasse um Saul com outra aparência. Mas ao esperar ser humilhado, rejeitado e testado, ele se tornou um homem que sabia confiar mesmo sem ver. E essa confiança silenciosa é o que sustentaria seu reinado nos anos seguintes. Quando Deus parece calado, Ele está forjando líderes que sabem ouvi-lo mesmo no silêncio. Antes de Davi ser reconhecido como guerreiro, ele foi conhecido como músico. Foi por causa de sua habilidade com a harpa que entrou pela primeira vez no palácio de Saul. Como descrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, o rei, atormentado por um espírito maligno, encontrou alívio nas melodias que fluíam das mãos de um pastor. Enquanto muitos esperavam que o futuro rei começasse sua jornada empunhando uma espada, Deus o posiciona com um instrumento de adoração. Isso não foi acaso, foi propósito. A harpa revelou o coração sensível de um líder que, antes de comandar exércitos, precisava aprender a tocar corações. A adoração foi o primeiro ministério de Davi, e ela não surgiu por conveniência, mas por intimidade. Nos campos, sozinho com as ovelhas, ele compunha cânticos ao Senhor, aprendendo a transformar solidão em louvor. Essa prática o preparou para enfrentar não apenas gigantes, mas também o peso da rejeição, do medo e da perseguição. A música era sua válvula de escape espiritual, sua conexão contínua com o céu. A harpa o curava antes que pudesse curar outros, e esse ritmo de dependência moldava seu caráter muito antes de qualquer coroa ser colocada em sua cabeça. Ao tocar para Saul, Davi estava fisicamente perto do trono, mas emocional e espiritualmente ainda distante da realização da promessa. No entanto, mesmo nesse contraste, ele permaneceu fiel ao dom que Deus lhe dera. Não se impôs, não reivindicou seu direito de reinar, nem usou a oportunidade para se promover. Em vez disso, serviu. Serviu com notas suaves enquanto o espírito maligno se retirava, mostrando que o verdadeiro poder não está no domínio, mas na presença de Deus, que flui através de alguém moldado em secreto. A harpa também ensina que a guerra que enfrentamos muitas vezes não é vencida com armas visíveis. Davi entrou num ambiente tóxico, carregado de tensões espirituais, e venceu não com gritos de autoridade, mas com canções de paz. Essa fase pouco comentada de sua vida revela um princípio eterno. Antes de Deus usar nossas mãos para guerrear, Ele precisa usá-las para adorar. E é na adoração que a sensibilidade ao Espírito se desenvolve, criando líderes que sabem discernir a batalha além do óbvio. Essa dimensão da vida de Davi nos desafia a reavaliar nossos próprios chamados. Estamos prontos para tocar antes de lutar? Entendemos que a presença de Deus é a maior arma contra qualquer perturbação? Ou esperamos que a ação visível justifique a unção recebida? Davi nos mostra que os sons da harpa silenciam demônios antes que a espada derrube gigantes. Pouco depois de tocar harpa para Saul, Davi passou a transitar com mais frequência pelo palácio. Era levado por seus dons, mas ainda não era reconhecido por sua identidade. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 5, está registrado que ele agia com prudência em tudo e caía nas graças do povo e dos servos do rei. Porém, mesmo com essa crescente aceitação, o trono continuava fora de seu alcance. Estar tão perto da promessa e ainda assim não vivê-la é um teste de fé que poucos suportam sem se perderem. Davi servia com excelência, mesmo ciente de que havia sido escolhido para governar aquele mesmo povo. Ele poderia facilmente se revoltar, murmurar ou tentar manipular as circunstâncias. Mas ao invés disso, assumia tarefas humildes, esperava ser chamado e obedecia.
Isso revela uma maturidade que poucos associam à juventude. Saber que você tem algo dentro de si que o destino ainda não manifestou pode ser angustiante, mas Davi aprendeu a caminhar com paciência entre o chamado e o cumprimento. A tensão de estar no ambiente do destino sem vivê-lo plenamente expõe as motivações do coração. Muitos se frustram, outros se corrompem. Davi, no entanto, usou esse tempo para aprender. Observava como Saul governava, entendia a dinâmica da corte, via as falhas e os acertos. Tudo isso era uma escola disfarçada. O palácio não era apenas o local onde ele tocava a harpa. Era um laboratório, onde Deus o ensinava sobre o futuro que o aguardava, sem ele sequer perceber o quanto estava sendo treinado. O fato de não haver pressa da parte de Deus em colocá-lo no trono nos ensina sobre o valor do tempo divino. A proximidade com a promessa não é sinal de posse. Às vezes, estar perto é apenas um lembrete de que ainda não chegou a hora. Essa espera forja o caráter, destrói a arrogância e ensina sobre liderança com humildade. Davi não se promoveu, não tentou acelerar o processo, não reivindicou seus direitos. Ele apenas permaneceu fiel ao seu posto. Esse estágio da vida de Davi nos lembra que estar no ambiente certo não significa que já se está pronto. É possível estar na sala do trono e ainda assim não ter sido liberado por Deus para sentar-se nele. A honra está em permanecer íntegro, mesmo quando a frustração bate à porta. É nesse lugar que o coração é provado e onde a verdadeira grandeza começa a ser forjada, longe do que os olhos humanos conseguem ver. Antes de se tornar um herói nacional por derrotar Golias, Davi já havia vencido batalhas que ninguém testemunhou. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37, ele conta a Saul como enfrentou o urso e o leão que ameaçaram seu rebanho. Essas vitórias aconteceram quando não havia público, holofotes ou reconhecimento. Foram lutas travadas no anonimato, motivadas por zelo e responsabilidade, não por prestígio. Esse detalhe revela muito sobre o tipo de rei que Deus estava formando. As batalhas silenciosas são as mais sinceras. Davi poderia ter deixado as ovelhas serem levadas, afinal, quem saberia? Mas ele escolheu arriscar sua vida por aquilo que lhe foi confiado. Esse senso de responsabilidade nos pequenos encargos o qualificou para desafios maiores. Ele não buscava glória pessoal, mas sim proteger o que estava sob seu cuidado. A coragem que demonstraria no campo de batalha diante dos filisteus foi esculpida nessas experiências ocultas, onde apenas Deus era testemunha. É nesse ponto que se revela um princípio espiritual profundo. Deus testa em segredo antes de exaltar em público. Os confrontos privados revelam o que há no coração do homem, enquanto os públicos apenas refletem o que já foi consolidado. Davi não foi ousado diante de Golias por autoconfiança, mas por experiência com a fidelidade de Deus em momentos anteriores. Ele não precisava imaginar se Deus o livraria. Ele já havia sido livrado antes, quando ninguém mais estava olhando. Essas lutas esquecidas ensinam que não há vitória pequena quando ela molda o caráter. Cada rugido do leão, cada investida do urso, cada noite de vigília em defesa do rebanho foram parte do treinamento que nenhum general humano poderia oferecer. O currículo de Davi era formado por experiências que os olhos humanos desconsiderariam, mas que o céu aplaudia com atenção. Quando finalmente enfrentou Golias, Davi não era apenas um jovem ousado, mas um veterano de guerras invisíveis. E é exatamente esse tipo de pessoa que Deus procura. Alguém que tenha passado por processos que o mundo não valoriza, mas que o reino de Deus reconhece como essenciais. A verdadeira força nasce no secreto, onde ninguém vê,
mas onde Deus forja gigantes espirituais com mãos firmes e corações fiéis. A escolha de Davi por Deus, mesmo sendo o filho mais jovem e aparentemente o menos relevante da casa de Jessé, expõe uma realidade muitas vezes ignorada. Nem sempre aqueles que deveriam nos valorizar conseguem enxergar o que Deus vê. Quando Samuel chegou para ungir um dos filhos de Jessé como rei, todos os irmãos de Davi foram apresentados, menos ele. Jessé sequer considerou que seu filho mais novo poderia ser o escolhido. Somente após o questionamento insistente de Samuel, como descrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, é que Davi foi lembrado, como quem lembra de um detalhe quase irrelevante. Essa omissão paterna é simbólica. Ela revela o quanto o ambiente familiar de Davi não reconhecia sua importância. Mesmo após a unção, Jessé continua tratando Davi como servo, mandando-o levar pão aos irmãos no campo de batalha, como relatado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. Não há qualquer indício de orgulho paterno, nem palavras de afirmação. O silêncio de Jessé é um espelho da realidade de muitos que são chamados por Deus, mas desprezados pelos seus. No entanto, o que os olhos de Jessé não viram, o Senhor contemplou desde o início. Davi foi escolhido não por sua aparência ou posição familiar, mas por seu coração. Enquanto os homens olhavam para a estatura, Deus via a disposição interior. O desprezo de seu pai biológico não impediu que o Pai Celestial o levantasse. Essa é uma lição poderosa. Não é o reconhecimento humano que determina o valor de alguém diante de Deus. A plataforma de Davi não foi construída com os aplausos da sua casa, mas com a aprovação do céu. A ausência de apoio familiar poderia ter ferido Davi, mas ao invés disso, o empurrou para mais perto de Deus. Em seus salmos, é possível notar a profundidade de sua intimidade com o Senhor, como quando escreveu: "Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá", conforme registrado em Salmos capítulo 27, versículo 10. Sua segurança não vinha de um lar acolhedor, mas de um relacionamento sólido com o Deus que o via quando ninguém mais via. O olhar de Deus sobre Davi no campo, longe da atenção do pai, foi o mesmo olhar que o ungiu para o trono. E isso nos mostra que ser esquecido pelos homens não é o fim. Muitas vezes, é o início do plano de Deus. Ele vê onde ninguém olha, chama onde ninguém espera, levanta quem todos ignoram. E quando ele faz isso, não há estrutura humana que possa impedir o avanço do propósito divino. Logo após ser enviado por Jessé ao campo de batalha para levar mantimentos aos seus irmãos, Davi se depara com uma cena que marcaria sua vida. O exército de Israel acovardado diante do gigante filisteu. Ao manifestar sua indignação e interesse em enfrentar Golias, ele é imediatamente confrontado por Eliabe, seu irmão mais velho. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, Eliabe questiona suas intenções e o acusa de presunção, colocando em dúvida seu coração e seu propósito. Esse episódio revela uma das faces mais difíceis do chamado: a resistência daqueles que mais nos conhecem. Para Eliabe, Davi era apenas o caçula que deveria estar cuidando das ovelhas, não se metendo em assuntos de guerra. A mesma pessoa que viu o azeite escorrer pela cabeça de Davi na unção, agora o ridiculariza por querer se posicionar. Isso mostra que nem sempre aqueles que presenciam o chamado conseguem aceitar a autoridade que ele traz consigo. A rejeição dos irmãos é um fardo emocional silencioso. Davi não revida com agressividade, mas com foco. Ele simplesmente volta-se para outro e repete sua pergunta sobre o que será feito ao homem que vencer o gigante. Ele entende que a voz da crítica interna precisa ser ignorada quando há uma missão a cumprir. Seu coração, já treinado na solidão e na presença de Deus, não se abala com as palavras duras de Eliabe.
Ao contrário, ele se mantém firme, pois sabe que sua identidade não está na aprovação familiar, mas na palavra do Senhor. Essa rejeição, ainda que dolorosa, revela o contraste entre os critérios humanos e os divinos. Enquanto Eliabe via em Davi apenas um curioso imaturo, Deus via um guerreiro preparado. A incompreensão dentro da própria casa é muitas vezes o primeiro campo de batalha de quem foi chamado. E vencer essa batalha exige mais do que força, exige discernimento, humildade e foco. Davi escolheu não se contaminar com a ofensa, e isso o manteve leve para enfrentar Golias com o coração livre. O incômodo que o chamado de Davi causava em seus irmãos era o reflexo da inquietação que a unção genuína provoca em ambientes familiares. Ela expõe inseguranças, desafia expectativas e obriga os que estão por perto a reavaliar suas próprias posturas. A forma como Davi lida com isso é um exemplo para todos que enfrentam oposição doméstica. Não é necessário provar nada para ninguém quando Deus já validou seu chamado. Mesmo após ser ungido e demonstrar bravura diante de Golias, Davi continuou indo e voltando entre o campo e o palácio. Ele ainda cuidava das ovelhas de seu pai, como mencionado em 1 Samuel capítulo 17, versículo 15. Isso revela algo extraordinário. Davi não abandonou suas responsabilidades básicas apenas porque havia sido exaltado publicamente. Ele entendia que sua posição diante de Deus não o isentava da fidelidade nas pequenas tarefas. A aprovação do coração acontece longe das multidões. Cuidar de ovelhas após derrotar um gigante é, humanamente falando, um retrocesso. Mas para Davi, era um exercício de fidelidade. Ele não se considerava grande demais para voltar ao lugar de onde veio. Essa humildade, essa disposição de continuar servindo mesmo tendo sido elevado, é uma marca rara que evidencia o verdadeiro caráter de um líder segundo o coração de Deus. Enquanto outros buscariam promoção imediata ou exigiriam posição, Davi permanecia no ritmo de Deus. O campo não era mais um lugar de anonimato, mas de consistência. Era ali que ele podia continuar cultivando sua devoção, seu zelo e sua confiança no Senhor. O verdadeiro teste não foi Golias, foi a constância após a vitória. É fácil permanecer fiel na escassez, mas permanecer humilde na exaltação exige um coração maduro e firmado na presença divina. Essa fase de retorno ao campo após os holofotes é profundamente simbólica. Ela nos mostra que a verdadeira nobreza está em não permitir que a posição altere a essência. O mesmo Davi que enfrentou feras e gigantes era capaz de voltar para cuidar de ovelhas como se nada tivesse mudado. E isso não era indiferença ao chamado, era reverência ao tempo de Deus. Ele compreendia que o processo divino não é linear, mas intencional. Davi foi provado nos bastidores da história, e sua fidelidade ali o qualificou ainda mais do que qualquer conquista pública. O campo deixou de ser um lugar de espera para se tornar um altar de fidelidade. Cada retorno para as ovelhas, cada madrugada silenciosa, cada tarefa simples, era uma prova de que seu coração não estava no trono, mas em Deus. E quando o coração permanece no lugar certo, Deus se encarrega de conduzi-lo ao destino certo. O caminho de Davi até o palácio não foi pavimentado por estratégia humana, mas por dons que ele desenvolveu no silêncio do campo. Quando Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno, seus servos sugeriram que encontrassem alguém hábil em tocar harpa. A indicação recaiu sobre Davi, como descrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, onde um servo diz: "Conheço um filho de Jessé, sabe tocar, é valente, guerreiro, sensato em palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele." É impressionante notar que, embora Davi fosse invisível até para sua própria família, sua reputação já ecoava por outros caminhos.
O que abriu a porta do palácio para Davi não foi sua força, nem sua descendência, mas sua adoração. A harpa, cultivada em anonimato, tornou-se o instrumento que o levou diante do rei. Isso nos ensina que os dons que entregamos a Deus em secreto, Ele usará em público para nos posicionar. Davi não tocava por vaidade, mas por devoção. E foi exatamente essa entrega sincera que o distinguiu. Sua habilidade não era apenas musical, era espiritual. Ele carregava a presença de Deus nas notas que produzia. A presença de Davi trouxe alívio a Saul, um rei já distante do Espírito do Senhor. A música não era entretenimento, era ministério. O impacto de sua adoração era tão profundo que o espírito maligno se retirava. Esse tipo de influência só é possível quando se carrega uma unção autêntica. Davi havia aprendido a tocar para Deus muito antes de tocar para os homens. Essa inversão de prioridades é o que fazia sua arte transcender o natural. Ele não precisava impressionar, sua música falava com o céu. A entrada de Davi no palácio não foi uma coroação, mas um estágio. Ele foi chamado para servir, não para governar. Contudo, ao servir, ele observava. Cada detalhe, cada conversa, cada gesto de Saul estava sendo registrado em sua memória. A música o colocou diante do trono, mas foi sua postura que o manteve ali. Em vez de exigir seu lugar como rei, Davi assumiu seu papel como servo, aguardando que o tempo de Deus o promovesse. Essa etapa da vida de Davi nos ensina que os dons não devem ser enterrados à espera de reconhecimento. Eles devem ser oferecidos com humildade e constância. O tempo de Deus sempre encontra o talento preparado. O invisível se torna visível quando o coração está disposto a servir, e a fidelidade ao dom atrai a provisão divina de oportunidades no tempo certo. Davi passou a viver em um constante paradoxo. Ele era o escolhido por Deus para reinar, mas servia a um rei rejeitado. Essa tensão crescia a cada dia e se intensificava à medida que Saul começava a invejá-lo. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9, é dito que Saul passou a desconfiar de Davi a partir do momento em que ouviu as mulheres cantando que Davi havia matado dezenas de milhares, enquanto ele apenas milhares. Esse contraste público colocou Davi numa posição delicada. Como manter a honra a um líder que não o honrava? O conflito interno de Davi não era apenas político, era espiritual e emocional. Ele sabia que fora ungido por Deus, mas não podia agir como rei, enquanto Saul ainda ocupava o trono. A tensão entre o já e o ainda não o empurrava para uma crise de identidade que só podia ser resolvida com profundo discernimento espiritual. Davi não podia se permitir confundir função com destino. Ele servia a Saul, mas pertencia ao Senhor. A maneira como ele lidava com esse conflito revela sua maturidade. Mesmo sendo alvo de tentativas de assassinato, como descrito em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10, Davi continuava respeitando Saul. Ele compreendia que honrar uma posição, mesmo quando o ocupante é indigno, é parte do processo de Deus. A integridade dele não estava condicionada ao comportamento do outro, mas firmada em sua consciência diante de Deus. Essa postura o distinguia não apenas como guerreiro, mas como homem de princípios. Viver como servo de alguém que o persegue exige um tipo de força que não é treinada em campos de batalha, mas nas câmaras secretas de oração. Davi sabia que poderia ser rei, mas preferia esperar que o próprio Deus o estabelecesse. Não queria herdar um trono pelas mãos da vingança ou da pressa, mas sim pelo selo da vontade divina. Ele resistia à tentação de tomar o que já lhe pertencia, porque entendia que o processo é tão importante quanto o destino. Essa fase mostra que o maior inimigo de um chamado não é a oposição externa, mas o desequilíbrio interno. A luta de Davi não era apenas contra Saul,
mas contra a ansiedade, a sede de justiça própria e o desejo de reivindicar o que era seu. Permanecer servo enquanto se é rei no coração exige um domínio próprio que só o Espírito de Deus pode gerar. E foi esse domínio que o sustentou até que a promessa se tornasse realidade. Com o passar do tempo, o ambiente no palácio se tornou cada vez mais hostil para Davi. O mesmo Saul, que se aliviava ao som da harpa, agora lançava lanças contra o jovem que o servia. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 11, lemos que Saul tentou cravar Davi na parede com sua lança, tamanha era sua inveja e medo. A convivência com um líder instável e emocionalmente desequilibrado transformou o palácio num campo de guerra invisível. E foi nesse ambiente tóxico que Davi começou a ser forjado como rei. A alternância entre a harpa e a lança ilustra a complexidade do processo que Davi enfrentava. Pela manhã, era chamado para ministrar paz com sua música. À tarde, precisava desviar de ataques. Esse ciclo emocional desgastante não destruiu Davi. Ao contrário, fortaleceu seu espírito. Ele aprendeu a permanecer íntegro mesmo quando o ambiente ao seu redor se tornava insuportável. Cada ataque não era apenas uma ameaça à sua vida, mas uma oportunidade de refinar seu caráter. A exposição contínua ao caos de Saul fez com que Davi desenvolvesse não apenas resistência, mas discernimento. Ele começou a perceber as nuances do poder, as fragilidades do trono e a necessidade de liderar com um coração equilibrado. O que poderia tê-lo amargurado o fez mais compassivo. Ele aprendeu na dor o que muitos não aprendem na paz. Como tratar com honra os que não merecem, como permanecer leal sem ser conivente e como buscar a Deus em vez de vingança. A experiência no palácio se tornou um campo de provas. A cada tentativa de assassinato, Davi precisava escolher entre reagir com violência ou manter sua confiança no tempo de Deus. Ele fugia, mas não se rebelava. Ele chorava, mas não se corrompia. Essa pressão contínua arrancava dele tudo que não fosse essencial, deixando apenas o ouro da perseverança, da dependência e da humildade. O ambiente tóxico foi transformado em sala de aula, onde o Espírito Santo moldava um rei que não governaria por medo, mas por temor a Deus. Essa temporada da vida de Davi nos confronta com uma realidade dura, mas necessária. Nem sempre o lugar onde Deus nos coloca será confortável. Às vezes, a fornalha é o único caminho para a maturidade. A harpa e a lança coexistem para ensinar que não basta saber ministrar a paz. É preciso sobreviver à guerra interna sem perder a essência. E foi exatamente isso que preparou Davi para reinar com justiça e misericórdia. A fama de Davi cresceu rapidamente após sua vitória sobre Golias. As mulheres de Israel, ao vê-lo retornar dos campos de batalha, começaram a cantar em festas e celebrações. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, como está registrado em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. O cântico, embora espontâneo, gerou uma cisão definitiva no coração de Saul. A comparação se tornou combustível para a inveja, revelando o perigo que há quando a opinião pública passa a ditar o valor dos líderes. O efeito da comparação não afetou apenas Saul, ela também foi uma ameaça silenciosa ao próprio Davi. Ser exaltado tão cedo e de forma tão pública poderia ter inflamado seu ego e desviado seu coração do propósito original. No entanto, Davi manteve-se humilde, continuando a servir, mesmo com o peso da admiração popular. Esse equilíbrio revela a maturidade espiritual de alguém que entendia que os aplausos da multidão não eram garantia da aprovação de Deus. Saul, por outro lado, foi consumido pelo medo de perder sua posição. A comparação roubou sua paz e alimentou suas decisões destrutivas. O contraste entre os dois líderes evidencia uma verdade crucial.
O coração de um rei, segundo o coração de Deus, não se deixa embriagar por reconhecimento. Davi não buscava superar Saul, buscava obedecer a Deus. Esse foco é o que o impedia de se perder em meio às expectativas humanas. O veneno da comparação é sorrateiro. Ele transforma aliados em rivais, serviço em competição e honra em vaidade. Davi precisou conviver com a tensão de ser admirado publicamente, mas atacado secretamente. E mesmo assim, não deixou que isso contaminasse sua missão. Seu olhar permanecia fixo na direção de quem o havia ungido, não naqueles que o exaltavam ou o perseguiam. Isso o tornou imune aos extremos da opinião alheia. A multidão que canta pode ser a mesma que vai vaiar no dia seguinte. Davi compreendia que seu valor não estava nas canções das ruas, mas na fidelidade do campo. Enquanto Saul se afundava em paranoia, Davi se fortalecia em silêncio. O verdadeiro líder não se deixa medir pelas vozes ao redor, mas pela constância do seu coração diante de Deus. Essa consciência o manteve firme em meio à instabilidade e o preparou para reinar com sabedoria. Em diversos momentos, Davi teve a chance clara de matar Saul e encurtar seu caminho ao trono. Uma dessas ocasiões ocorreu quando Saul entrou numa caverna para aliviar-se, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Em 1 Samuel capítulo 24, versículo 4, os homens de Davi disseram: Eis o dia do qual o Senhor te disse: Eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Contudo, Davi apenas cortou a ponta do manto de Saul e o poupou. O respeito por aquele que havia sido ungido anteriormente por Deus pesava mais que qualquer ambição. Essa escolha revela um princípio raro em tempos de imediatismo: a espera pelo tempo de Deus sem buscar atalhos. Davi não queria apenas ser rei. Ele queria ser rei da maneira certa. Ele sabia que assumir o trono antes da hora seria uma violação não apenas política, mas espiritual. A sua fidelidade não estava apenas no destino, mas também no caminho até ele. Ele entendia que o processo molda tanto quanto o propósito. Davi recusou-se a tomar pela força aquilo que já lhe havia sido prometido. Esse domínio próprio é a prova de que sua confiança estava no Senhor, não em suas próprias mãos. Mesmo sendo perseguido, caluniado e ameaçado, ele preferia aguardar a justiça divina do que se tornar responsável por uma vingança pessoal. Essa consciência de integridade é o que sustenta líderes duradouros. Quem busca atalhos geralmente chega despreparado ao destino. É curioso notar que, após poupar Saul, Davi ainda se sentiu culpado apenas por ter cortado sua roupa. Isso revela a delicadeza de sua consciência e o nível de reverência que possuía pelas coisas de Deus. Ele enxergava além da política e do pragmatismo. A honra que demonstrava era resultado de um coração sensível, treinado em oração, moldado pela palavra e submisso à soberania divina. A decisão de Davi de esperar é um ensinamento poderoso para todos os que vivem entre o chamado e o cumprimento. A oportunidade não é autorização. A chance de agir não é sinal de que se deve agir. Há momentos em que o teste maior não é resistir ao inimigo, mas resistir ao impulso de resolver com as próprias mãos. E Davi passou por esse teste com excelência, provando que o caráter precede a conquista. A parte mais longa e angustiante do processo de Davi foi viver na terra do quase. Ele havia sido ungido, reconhecido pelo povo, vitorioso em batalhas e respeitado por muitos. Já era rei aos olhos de Deus desde o dia em que o azeite escorreu por sua cabeça. Mas o trono, formalmente, ainda era ocupado por Saul. Em 1 Samuel capítulo 26, versículo 23, Davi reafirma que não colocaria a mão contra o ungido do Senhor, mesmo com todas as injustiças sofridas. Essa postura o manteve fora do trono, mas dentro da vontade de Deus.
Viver no quase é habitar uma terra de tensões. Davi não era mais apenas um pastor, mas também não era oficialmente rei. Ele liderava homens, formava exércitos e tomava decisões, mas ainda precisava se esconder em cavernas, fugir como um criminoso e lidar com a instabilidade de Saul. Essa fase é uma das mais formadoras, pois exige equilíbrio, discernimento e fé inabalável. É o tempo em que se aprende a reinar internamente antes de governar externamente. O quase é frustrante porque confronta o ego. Mostra que estar preparado não significa estar liberado. Davi já possuía todas as qualidades necessárias para liderar, mas Deus o mantinha em espera. Essa espera não era punição, era lapidação. Cada dia escondido, cada traição, cada desapontamento formava um líder sensível, paciente e obediente. O trono não era mais uma obsessão, era uma consequência inevitável da fidelidade. Essa fase também revelava o contraste entre a aparência e a essência. Saul, ainda com a coroa, já não possuía mais a unção. Davi, sem coroa, carregava o Espírito do Senhor. Aos olhos humanos, a autoridade ainda estava em Saul, mas no mundo espiritual, Davi já era o verdadeiro líder. Esse intervalo entre o reconhecimento celestial e o reconhecimento terreno exige uma confiança profunda no plano de Deus e uma disposição de suportar o invisível até que se torne visível. Davi resistiu à tentação de forçar a sua ascensão, e isso o preparou para um reinado duradouro. A fase do quase ensinou que a promessa não falha, mas também não se apressa. Ela se cumpre quando o caráter está pronto para sustentá-la. E quando finalmente Davi subiu ao trono, ele o fez como um homem que não apenas esperou, mas que foi transformado pelo próprio processo de espera. Você já viveu momentos em que todos pareciam te esquecer, mesmo depois de promessas que tocaram fundo no seu coração? Compartilhe nos comentários como você enfrentou esses dias ocultos. Sua experiência pode ser a resposta que alguém espera. E se essa mensagem falou com você, envie este vídeo a um amigo que precisa lembrar que Deus nunca se esquece dos que Ele escolheu. Inscreva-se para caminhar com a gente por histórias que o tempo tentou apagar, mas que o céu nunca deixou de escrever.